37, a partir do versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica talar de mangas compridas que ele trazia, presente do pai, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna. E o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vai agora comigo para o capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 6. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Aí tem um dado aqui que não é tão importante, mas se encaixa na vida de todos os homens aqui. José, homens, vamos ler juntos, porque se encaixa na nossa vida perfeitamente. Vamos lá? José era formoso de porte, de aparência. Nem um amém dos homens, que isso, gente? Amém, assim seja. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa palavra que é viva e eficaz. E, Senhor, Tu conheces a proposta na qual nós estamos como igreja, de falarmos, olhando para a Tua palavra e da Tua palavra, acerca desse caminho de transformação rumo à maturidade espiritual, cristã, que significa sermos mais parecidos com Jesus. Nos abençoa pelo Teu Espírito, fala conosco, trata do nosso coração,
Senhor, ministra a nossa vida da maneira que só o Senhor é capaz de fazer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você prestou atenção na leitura do texto, a partir do versículo 23, do capítulo 37 de Gênesis, as experiências que José começa a ter, as coisas que José começa a experimentar, podemos chamar de experiências de morte. Vou explicar. José vai até seus irmãos, enviado pelo seu pai. Os irmãos já estavam maquinando, planejando matar José, morte. Quando José chega até eles, os irmãos que haviam concordado com esse plano, o jogam, despido da sua túnica talar de mangas compridas, numa cisterna vazia e sem água. Um buraco vazio, onde quem é nele jogado, lançado, não consegue, pelos seus próprios esforços, sair de lá, numa terra desértica, e o texto é claro que lá não havia água. Se não vamos matar, vamos deixar morrer. Joga ele nesse buraco e deixa, esquece ele aí. De repente, os irmãos que já haviam desistido de matar, mas haviam resolvido deixar para morrer, olham no horizonte, lá vem uma caravana. E essa caravana está indo para o Egito. E eles então conversam entre si e dizem, não vamos matar, nem vamos deixar aqui para morrer. Vamos vender ele como escravo para o Egito? E imagino eu, na mente desses perversos irmãos de José, pode ser que ele morra no caminho, pode ser que ele morra lá no Egito, mas pelo menos vai acontecer longe da gente. E o peso na nossa consciência vai ser um pouco menor. E eles então vendem José, arrancam José daquela cisterna e vendem José como escravo para o Egito. E para lá José vai. Experiências de morte. Os irmãos não param, eles pegam a túnica talar de mangas compridas, presente de Jacó para José, que servia para o diferenciar dos irmãos e para causar um grande problema. Eles pegam essa túnica, matam um bode, molham essa túnica no sangue do bode e enviam para o pai, para Jacó, dizendo, olha, achamos, será que é do seu filho? Quando Jacó pega aquela túnica talar de mangas compridas, ele imediatamente percebe que é a túnica que ele mandou fazer para José. Ele percebe que é o seu filho, quem sofreu, é o sangue dele que está ali. E na mente de Jacó, ele morreu. Ele foi despedaçado. Algum animal selvagem o devorou. E diz o texto que Jacó então começa a lamentar, a chorar. E os irmãos, falsos que só eles, de José, tentam consolar Jacó. As irmãs também tentam. Ninguém está inconsolável. E ele chora a morte de José. Enquanto isso, José está chegando na casa de Potifar. Não existe, guarde isso, transformação e nem maturidade se nós não morrermos. Mas morrer de que jeito, pastor? Como a Bíblia diz que a gente tem que morrer.
morrer para o pecado, ter o nosso velho homem crucificado com Cristo, experimentarmos a morte do nosso eu, de uma vida sem Deus. Se não houver essa morte, não tem transformação, não tem maturidade para a vida do cristão. O José tinha que morrer, ele tinha que passar por essas experiências de morte, para que um novo José pudesse surgir. Conosco não é diferente. Eu quero ser transformado por Deus. Mas você precisa se perguntar: o velho homem já está crucificado com Cristo? Você precisa se perguntar: você já morreu para o pecado? O pecado já não tem mais o peso de acusação que tinha sobre você? E dia a dia você tem lutado, fazendo com que essa natureza pecaminosa morra, ou seja, que o pecado deixe de ter domínio sobre você. O seu eu já está crucificado com Cristo. Você já pode, como o apóstolo Paulo nos ensina, ao dizer lá em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, se nós não morremos, se o velho homem não é crucificado, se o nosso eu não é crucificado, se a gente não morre para o pecado, para a velha vida sem Jesus, não há como provarmos de transformação e nem como caminharmos em direção à maturidade. E quando é que a gente morre? Quando Jesus nos alcança. Quando o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, encontra guarida, lugar dentro do nosso coração. Quando nós nascemos de novo, só podemos nascer de novo, porque a velha vida não existe mais. Só podemos ser novas criaturas, porque a criatura antiga já não existe mais. Mas pastor, eu ainda continuo pecador, é verdade. Com Cristo nós morremos e ressuscitamos, salvação. Uma vez que morremos e ressuscitamos com Cristo, agora, salvos, a gente caminha em santificação. Todo dia, a gente tem que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, terrena, contrária à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. Isso está lá em Colossenses 3:3, Colossenses 3:5, verdades profundas para o nosso coração. José teve experiências de morte, nós também precisamos ter, para que possamos provar de verdadeira vida. Agora guarde, a primeira coisa que eu quero que você assimile aí como ponto dessa mensagem: se nós não morremos para a velha vida, nós não avançamos na nova vida. Se nós não temos o nosso eu, o velho homem, e a vida no pecado, crucificada com Cristo, irmãos, nós não avançamos, não tem movimento espiritual na nossa jornada com Cristo. A gente fica estagnado, a gente fica parado. Note que José, para que ele fosse para o Egito e chegasse na casa de Potifar, ele precisou morrer para a sua própria família. Ele precisou morrer para os seus irmãos, para o seu pai. Ele precisou morrer para a identidade que ele tinha até então. Ele precisou morrer para o status que ele possuía. Ele precisou morrer para tudo que ele tinha até então. O mesmo é verdade comigo e com você, queridos. Pastor, mas onde que está isso? Vamos lá. Como é que Jesus nos chama?
Quer me seguir? Vamos lá. Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Para onde é que Jesus está nos chamando? Ou melhor, para que é que Jesus está nos chamando? Para morrer. Cruz é símbolo de morte. Quando alguém era condenado nos tempos de Jesus, e isso aconteceu com o próprio Jesus, ele tinha que carregar a sua cruz até o local da crucificação. E quando Jesus olha para nós e diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E tem um detalhe lá em Lucas 9, 23. Dia a dia, é todo dia. E siga-me. Ele está dizendo, se vocês não morrerem, vocês não poderão viver o que eu tenho para vocês. Se José não passa pelas experiências de morte que passou, ele jamais chegaria onde chegou. E jamais seria, a gente vai falar sobre isso, preparado como foi. Em outras palavras, ele não seria transformado, e muito menos amadureceria. Ele não iria ficar um homem maduro para os propósitos de Deus. E irmãos, irmãs, o mesmo é verdade para a nossa vida. É dia a dia. É que todo dia eu derrubo a caixa. Queridos, pelo menos eu estou derrubando a caixa. Ela ainda não me derrubou. Mas vai chegar o dia. Mas, irmãos, preste atenção nisso. Tem gente que quer andar com Cristo. Isso é muito forte na nossa cultura brasileira. E podemos até dizer ocidental. Eu vou para a igreja. O que mudou na sua vida? Agora eu vou na igreja. Mas o que mudou? Eu vou na igreja. Sou presbiteriano. Tem uns presbiterianos que quase morrem quando eu digo isso. Eu falo assim, grande coisa. Irmãos, por quê? Porque isso tem o seu lugar. É importante, é especial, é maravilhoso, tem uma história, uma tradição, coisa linda. Mas se você não morreu com Cristo, se você não foi sepultado com Cristo, você está presbiteriano, mas ainda não prova de nova vida. Porque a gente só ressuscita para nova vida com Cristo se a gente morreu com Ele. Olha o jeito que é perigoso. E não são poucos aqueles que se iludem, achando, exemplo, que vão para o céu porque são pessoas boas. Eu tive uma conversa essa semana com um irmão muito querido aqui da nossa igreja, recém-chegado, e ele é conhecedor das Escrituras, e ele me disse assim: pastor, eu tenho evangelizado as pessoas, e pastor, eu evangelizo da seguinte forma: eu chego para ele e pergunto, ou para ela, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? E algumas pessoas dizem, não tem. Não tem. E aí ele prega sobre Jesus, ele diz, olha, Jesus pode te dar essa certeza, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ele é o único caminho até o Pai, ele é o único, aquele que morreu por nós na cruz, para nos levar para o céu, para nos dar a vida eterna. O rapaz é um evangelista. E aí ele disse que para algumas pessoas, ele diz assim, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? E a pessoa diz, tenho. E ele já pensa, uau. E aí ele acrescenta uma outra pergunta, por quê? E a pessoa começa
Ah, porque eu sou uma pessoa boa. Eu faço bem. Eu ajudo os outros. Ó, dou até dízimo e oferta. Eu levo cesta básica quando alguém precisa. Eu dou carona. Eu ajudo aqui e ali. Eu faço bem. Eu abençoo muita gente. Eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou um bom filho, sou um bom cidadão. Aí esse irmãozinho, que é um evangelista nato, ele diz assim: pois bem, deixa eu te contar uma coisa, nada disso pode te levar para o céu. Se a sua certeza está nessas coisas, é uma certeza sem fundamento, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não é por meio de obras, para que ninguém se glorie. Com respeito à entrada no céu, o seu currículo de boas obras, presta atenção, pouco importa. O que importa é se você teve um encontro com Cristo. O que importa é se você foi crucificado com Cristo e ressuscitado com Ele. O que importa é se você nasceu de novo. O que importa é se você é nova criatura. O que importa é se você prova verdadeiramente de novidade de vida. Que coisa tremenda, irmãos. Glória a Deus por isso. Me deu vontade agora de estar pregando numa Assembleia de Deus. Porque na Assembleia de Deus, isso que eu acabei de dizer, aleluia, glória. Presbiteriano, o máximo que ele faz é assim, ó. Temos que aprender a dar uns glória, irmãos. Amém? Amém. O amém já está melhorzinho, mas o glória ainda está faltando. Queridos, Cristo nos salvou. Agora preste atenção. Uma vez que a gente é salvo, não tem como mais ser o mesmo. Não tem jeito. Eu fui salvo, eu sou a mesma pessoa, mudou. Você não foi salvo. Desculpa. Você pensou que foi, mas não foi. Porque salvação envolve morte da velha vida e ressurreição para uma nova vida. Vamos olhar para os apóstolos. Eles continuaram os mesmos. Era a mesma pessoa, mas a vida era diferente. Vamos pegar o mais pecador, porque ele diz que dos pecadores ele é o principal. Qual o nome dele? Paulo. Paulo, depois daquele encontro com Jesus, ele permaneceu o mesmo? Não. Pedro, o oscilante Pedro. Muitos colocam a conversão de Pedro naquela conversa que Jesus teve com ele, depois de ressuscitado. Pedro, tu me amas, pastorei o meu rebanho. Pedro, tu me amas, pastorei o meu rebanho. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pastorei o meu rebanho. O Pedro que dizia, vou morrer contigo. E perna para quem tem quando apertava. Se tornou o Pedro, que segundo a tradição da igreja, no momento de sua morte, ele não fugiu dela, ele não negou a sua fé, ele não fez o que havia feito lá na sua imaturidade, quando ele nega Jesus 3 vezes. Muito pelo contrário, ele permaneceu firme, ia ser crucificado e ele solicitou, pediu que o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não era digno para morrer da mesma forma que o seu Senhor. O que aconteceu com a vida desse cara? Para de um Pedro oscilante, medroso, ele se tornar um Pedro valente, corajoso, disposto a morrer pelo seu Senhor. A palavra é simples, irmãos. O problema é que ela foi enfraquecida no decorrer das eras, dos tempos,
conversão. Hoje nós vemos que uma pessoa convertida, quando a gente faz um apelo, ela vem à frente, se ajoelha e diz: eu quero Jesus. Conversão é algo muito profundo, irmãos. Ela não pode ser definida como levantar de mãos para Jesus. Ela só pode ser definida por uma morte com Cristo e por uma ressurreição para uma nova vida, onde, como diz o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos? As experiências de morte mudaram a vida de José. E como cristãos, eu sei que isso não é, irmãos, não é atraente essa mensagem, eu sei disso. Eu sei que essa mensagem para o mundo hoje é arriscado a igreja esvaziar. Eu sei disso. É arriscado, irmãos. Não, eu prefiro o coach. Eu prefiro o lugar que eu vou e a pessoa fala: você é a menina dos olhos de Deus. Jesus está sorrindo para você. Você está no pecado. E Jesus está sorrindo. Olha, Jesus está botando uma porta aberta na sua frente. E você não ora, você não lê a Bíblia. Você não, sabe, você não tem vida santa. Que porta aberta é essa? Só se for a porta aberta para o inferno. Mas Jesus quer te promover. Aonde que está isso na Bíblia, irmãos? Me mostra, eu mudo a pregação. Jesus quer nos quebrantar, irmãos. Quebrantar, para que a nossa promoção não seja outra, senão Cristo formado em nós, Cristo moldado em nós, o coração de Cristo batendo dentro da gente, dia após dia. As experiências de morte são importantes, irmãos. Sem experiência de morte não tem vida. A Bíblia diz que a gente tem que caminhar no poder da ressurreição. O poder da ressurreição está na vida daqueles que com Cristo morreram. Velho homem, pecado, o eu. Agora, poder da ressurreição. E mesmo caminhando no poder da ressurreição, é fazendo morrer a natureza pecaminosa todo dia. Todo dia. Quem já foi dormir santo e amanheceu pecando? Vamos lá. Nunca? Você chegou para dormir, você estava assim, que culto maravilhoso. Chegou em casa, tinha uma luz sobre você. Você olhou para o marido, as mulheres, meu bem, Jesus te abençoe. Olhou para os filhos, os que são pais e mães, crianças do Senhor, Jesus abençoe vocês. Aí você foi dormir, você fez uma oração, deitou, puxou a coberta, quem dorme com coberta, tirou a coberta, quem não dorme com coberta, e dormiu. Aí o despertador toca, você já xinga o despertador. No outro dia, segunda-feira, dia. Já acorda de mau humor, já briga com os meninos antes dele sair para a escola, já reclama disso, reclama daquilo. Dormiu santo, amanheceu pecador. Todos nós somos assim, irmãos. Todos nós, irmãos. Tem dia que eu saio daqui no domingo à noite, eu chego em casa nas nuvens, no céu. Amanheço, parece que estou no inferno. Mau humor, irritado, nem abriu o olho direito, gente. O que acontece? É a natureza pecaminosa, irmãos. Aí a gente tem que, dia a dia, negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus de Nazaré. Senão a gente não entra nesse movimento de transformação e maturidade, irmãos. E a gente permanece o mesmo. O apóstolo Paulo, sabe o que ele diz? Como que ele tratava a sua natureza pecaminosa? Ele diz assim: esmurro o meu corpo. Ele lutava com ele mesmo, para não ser reprovado.
diante do Senhor. Cuidado, irmãos, cuidado. A gente precisa... nós somos muito levados a nos vitimizarmos, sabe? Puxa, coitado de mim, puxa, como é difícil, isso, aquilo. Queridos, nós somos perigosos. A Bíblia diz que nós somos maus. Nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto. Queridos, é só a graça de Jesus mesmo. E a gente tem que saber disso para a gente correr para o Senhor e dizer: Senhor, eu nego o meu eu pego a minha cruz, eu peço a tua ajuda, porque não é fácil negar o eu. Talvez seja a coisa mais difícil que existe, irmãos, a gente negar o nosso próprio eu. Como é difícil. A gente é cheio de justiça própria. A gente é cheio de egocentrismo, egoísmo, egolatria. Isso é próprio da gente. Mas a gente tem que pedir ajuda para o Senhor. Senhor, me ajuda a negar o meu eu. Me ajuda a pegar a cruz e a seguir o Senhor Jesus. Me ajuda. Porque é só assim que a nossa vida anda com Deus, queridos. Senão, o Senhor tem planos de que sejamos, pegando o exemplo de José, governadores do Egito. Mas a gente não quer deixar a túnica talar de mangas compridas, a gente não quer deixar a casinha do pai, a gente não quer. Mas Deus quer. E deixa eu te contar uma coisa, é o que Deus quer que vai acontecer. Amém? Amém. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é que nessas experiências de morte para a vida é que está a nossa verdadeira prosperidade. Se você olhar para o capítulo 39, no final do 37, José chega na casa de Potifar, e no capítulo 39, volte seus olhos para lá, versículo 1 diz o que já está no final do capítulo 37. Versículo 2. O Senhor era com José. É a primeira vez que aparece essa expressão na história de José. Capítulo 37 todo você não vai encontrar. O Senhor era com José. Mas aqui aparece. E José está na casa de Potifar, escravo. Passou por experiências de morte, mas talvez, guarde isso, estivesse vivendo pela primeira vez. Versículo 2 ainda, a parte B do versículo. Que veio a ser homem próspero. Não diz no capítulo 37 que José era próspero. Mas aqui diz que veio a ser homem próspero, mas ele era escravo. E estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Nessas experiências de morte, irmãos, que nos leva, simboliza morte para o pecado e vida para Deus. Negar o nosso eu, aos olhos de Jesus, no reino de Deus, nos planos do Senhor para nós, não é perda, é ganho. O nosso eu, você não tem ideia, ou melhor, você tem, você é pecador, como eu e todo mundo aqui.
do estrago que ele pode fazer na nossa vida. Negar o nosso eu é dar o controle a outra pessoa, é tirar o eu do trono da nossa vida e entregar o trono para quem de direito pertence, é dono dele. Jesus. O nosso eu nos sabota, irmãos. O nosso eu nos estraga. O nosso eu é o causador. A gente fala muito do diabo, mas, irmãos, não chega nem perto. E se botar na balança o número de estragos que o diabo faz na nossa vida e o número de estragos que o nosso eu... Pastor, irmão, o eu, o que é o eu? É você, sou eu, somos nós. Presta atenção nisso. Não tem medida, irmãos. Balança, vai, os estragos que o diabo faz na nossa vida. Os estragos que o nosso eu faz. Rodopia a balança. Irmãos, por isso Jesus está dizendo, a gente às vezes olha e pensa, é perda, vou perder. Não, você vai ganhar. Porque vai sair o seu eu e vai estar Jesus lá. Toma a sua cruz. Puxa, eu vou perder, eu só vou perder. Você vai perder, mas você vai perder para ganhar. Porque Jesus é muito claro, ó, quem perde a sua vida por minha causa, na verdade ele está ganhando. Porque Jesus veio, irmãos, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas o que nos atrapalha de provar dessa vida é justamente o não querermos a experiência de morte com Jesus, do velho homem, para o pecado, do nosso eu. Mas a verdadeira prosperidade, guarde isso, está nesse caminho de transformação e de maturidade, que começa com cruz, que começa numa cisterna vazia e sem água. Se formos buscar onde começou a caminhada de José para se tornar um governador do Egito, alguém que olhe de maneira superficial vai dizer, começou lá quando ele revelou, né, a interpretação um pouquinho mais profundamente, vai dizer, não, começou quando ele trouxe a interpretação do sonho do copeiro e do padeiro. Outros que olhem de uma forma um pouquinho mais profunda vão dizer, não, a caminhada dele começou lá quando ele foi jogado no cárcere. Não, outro que olha um pouquinho mais profundamente, começou quando a mulher de Potifar tentou agarrar ele, ele fugiu sem roupa dela. E ela causou tudo que causou, foi ali. Outro vai dizer, não, foi quando ele chegou na casa de Potifar, e ele começou a cuidar da casa de Potifar, botar as coisas como campo, tudo como os irmãos. Mas quem olhar de maneira atenta, e muito profunda, vai entender que, na verdade, a caminhada começou numa cisterna vazia e sem água. Vou trocar aqui por uma palavra. Você não vê prosperidade na vida de José, na casa de Jacó. Você vê confusão, você vê ódio, você vê um monte de coisa. O amor do pai, um amor mal medido, porque o pai o tinha como filho predileto e desfazia dos demais. Você vê um monte de coisa errada, mas José vai prosperar na casa de Potifar. Sem morte com Cristo, não tem vida próspera com Cristo. E às vezes, irmãos, algumas coisas não se alavancam na nossa caminhada cristã, porque algumas coisas ainda não morreram. Algumas coisas que já deveriam estar mortas estão muito presentes no nosso dia a dia. Algumas coisas que nós já deveríamos ter deixado para trás, como diz o apóstolo Paulo,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania de Deus em Cristo Jesus. Algumas coisas que a gente já devia ter esquecido e deixado para trás, a gente continua insistindo em carregar conosco. Algumas pendências que a gente já devia ter resolvido pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Jesus, a gente não resolveu e continua atrapalhando a nossa vida. Meu irmão, a gente tem hoje, né, a teologia da prosperidade. Isso não é nem bíblico, viu, irmãos? Vem para Jesus, vai ficar rico, você não vai mais ficar doente. Aí a pessoa converte, ela fica pobre e doente. Aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Será que... Não, Deus trata como quer, com quem quer, do jeito que quer. Deus, em momento algum, disse que se nós viríamos para Ele, nós não teríamos mais problemas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E antes de dizer que nós teríamos aflições, Jesus diz, tende paz em mim. O problema é que a gente quer ter paz no mundo e não em Jesus. Não dá certo. A paz está em Jesus, meu irmão. No mundo a gente tem aflições, mas a paz de Jesus é maior que as aflições. Louvado seja o Senhor. O que é prosperar com Cristo? O que é prosperar com Deus? É Cristo, irmãos, trabalhando em nós. É Cristo santificando a nossa vida. É Cristo nos usando nos propósitos dEle e para a glória dEle. Ai, irmãos, e a gente só vive isso quando a gente morre e ressuscita, porque enquanto a gente está muito vivo, ai, irmãos, a gente não quer a vontade de Deus, a gente quer a nossa vontade. A gente não quer os propósitos de Deus, nós temos os nossos propósitos. E vou dizer mais, a gente não quer nem a igreja de Deus, a gente quer a igreja do nosso jeito. Esse negócio de igreja de Deus, onde Deus quer se meter, que história que é essa? Igreja é nossa, a gente faz do jeito que a gente quer. Já parou, por exemplo? Não gostei do louvor hoje. Vou te fazer uma pergunta. Quem disse que foi para você? Não gostei do louvor. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. Não gostei do louvor. Quer ver mais? Não gostei da pregação. Quem disse que você tem que gostar? Irmãos, se a gente pegar esse livro aqui e marcar com caneta, me ajudem aqui, marca texto, só o que a gente gosta, tem gente que já vai dizer assim, vou tirar o Antigo Testamento, pastor. E outro, tem gente que não gosta, só gosta de promessa. Quem lembra das caixinhas de promessa? Nada contra, é bom demais. Pode me presentear com uma. Eu não tenho. Tinha na casa da minha avó, eu não tenho caixinha de promessa. Pode me dar. Mas por que não tem caixinha de mandamento? Porque a gente não gosta. Quem fizesse não ia vender. Caixinha de promessa vende. Caixinha de mandamento. Já pensou? Já acorda? E mandamento. Pá. Agora, caixinha de promessa, não. Estarei contigo todos os dias. Né? Caixinha de mandamento. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Não, essa parte eu não quero. Estarei convosco todos os dias. Essa parte eu quero. Nós somos assim, irmãos. Mas o que a gente acaba fazendo? Irmãos, isso é tão sorrateiro que a gente não percebe. A gente começa a criar uma igreja do nosso jeito. Ou então vive procurando uma que seja do seu jeito, que pregue o que você gosta, que cante os louvores que te fazem se sentir bem, e assim por diante. Mas, irmãos, isso não é bíblico. A palavra de Deus na maioria das vezes, primeiramente contra nós, para se tornar a nosso favor. Se a palavra de Deus fosse a nosso favor o tempo todo, irmãos, a gente ia para o buraco.
Que bom que ela nos admoesta, que bom que ela nos exorta, que bom que ela nos repreende, que bom que ela nos educa, que bom que ela puxa a nossa orelha, que bom que ela diz: está errado, é caminho de morte, é pecado, se arrependa. Que bom, irmãos, que bom. Que bom. Só que o coração é enganoso e corrupto. Quantas e quantas vezes o Senhor está puxando a nossa orelha e o nosso coração está querendo nos convencer, tentando nos convencer do contrário. Veja bem, não é tão ruim. Veja bem, não é tudo isso. Veja bem, não, e a gente começa a justificar coisas das quais nós deveríamos nos arrepender. A verdadeira prosperidade, irmãos, está nesse caminho. José está avançando, mas talvez aos olhos dos homens ele está perdendo. José está avançando, mas aos olhos dos coaches ele está perdendo terrivelmente, está retrocedendo. Era filho predileto, agora é escravo, andava com uma túnica talar de mangas compridas, mas agora ele anda com roupa de escravo. Ele era o senhor na casa do seu pai. Agora, ele tem um senhor. E ele serve esse senhor. Está numa terra estranha. Povo de uma língua estranha, de uma cultura estranha. Está só perdendo. Mas aos olhos de Deus, José está prosperando. Prosperando. Gente, a visão que Deus tem das coisas e a visão que nós temos das coisas são totalmente diferentes. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e fala: nossa, está voando. E Deus olha de cima, está rastejando. E a gente olha para a vida de outro e diz: nossa, está rastejando. E Deus olha lá de cima e diz: está voando. E se a gente não toma cuidado, a gente pega essa visão do mundo, que é tão equivocada quando comparada à visão de Deus, e sem discernimento a gente julga as coisas tudo errado. Amém? José prosperou. O Senhor era com José. O Senhor abençoava José. O Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. É nesse caminho que a gente prospera também, irmãos. Minha irmã Luciana, que é missionária lá na Itália, ela me disse isso muito tempo atrás, eu gravei, guardei comigo, e sempre que eu falo de José, eu me lembro. Quando ela disse assim: Júnior, eu não sei do que eu estava reclamando, devia estar reclamando de alguma coisa. Ela disse assim: Júnior, esquece não, o caminho para cima é por baixo. Eu falei, na hora não entendi, mas é verdade. A Bíblia diz assim, todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Preste atenção, a Bíblia não diz todo aquele que é humilhado será exaltado. Tem muita gente que usa esse versículo de forma totalmente equivocada. Me humilhou, mas vai ver, a Bíblia diz isso, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, todo aquele que se humilha será exaltado. Se humilhar é negar o seu eu, é tomar a sua cruz, é seguir Jesus de Nazaré. E aí a gente vai prosperando, irmãos. Mesmo que para todo mundo a gente esteja perdendo, a gente está prosperando, a gente está avançando, a gente está prosseguindo. Um exemplo. Pense em qual era a visão dos perseguidores da igreja do Senhor Jesus nos primeiros séculos. Prendiam, matavam, esfoliavam, judiavam, crucificavam os crentes. Vamos pensar no Império Romano. Nero, certa vez, incendiou Roma, essa é história antiga. Todos os bairros
foram atacados e destruídos pelo fogo, menos alguns, se eu não me engano, 2, que eram bairros onde moravam os cristãos. Nero, então, colocou a culpa do incêndio em Roma nos cristãos. Foram duramente perseguidos. A história diz que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os seguidores de Jesus. Imagine aqueles romanos olhando para aqueles homens, mulheres, crianças, não tinha idade não, irmãos, crucificados, ateavam fogo também para iluminar a cidade, perdedores. Agora você imagina esse povo no céu. Dá para pensar? Eu acho que não vai ter esse sentimento no céu. Mas se tiver, eu vou me sentir uma formiga perto desses homens e mulheres de Deus. Porque hoje, irmãos, se pisa no calo, a gente já nega a fé pela atitude que tem. Se alguém fala alguma coisa a nosso respeito que a gente não gosta, a gente já maldiz a pessoa que disse. Difícil, falo isso com dor no coração, encontrar cristãos que hoje não têm um problema com familiares. E não é porque é um bom cristão, não. Geralmente o problema é porque é um péssimo cristão. Que não pede perdão, que não perdoa. Não é difícil na nossa sociedade encontrar gente que não quer crente perto. E não é porque é muito crente, não. É porque só tem um rótulo de crente, mas não tem coração de crente. Conversava com um empresário um tempo atrás, ele falou assim: pastor, nunca mais emprego crente. Eu falei, mas por quê? E ele disse, é o que chega atrasado? É o que quer ir embora mais cedo? É o que mais faz fofoca dentro da firma? É o que mais atrapalha. Eu respondi para ele, você não só não emprega mais crente, na verdade você nunca empregou crente. Você empregou gente que se diz crente, mas não é. Porque, irmãos, o crente onde pisa, ele é um embaixador do reino de Deus. Olha o que José fez na casa de Potifar. Escravo, vendido, talvez ainda com dores no corpo, ainda por tudo aquilo que vivenciou da parte dos seus irmãos. José abençoou a casa dele. Crente, onde chega, tem que ser uma bênção. Mas, irmãos, só somos bênçãos se a gente já morreu e ressuscitou. Se não, a gente é galho, ao invés de sermos fruto. A gente arruma problema, ao invés de solucionar problemas. Mas quando a gente começa a entender que agora a gente anda com Jesus, que nele nós morremos e ressuscitamos, que agora nós estamos num movimento, caminho de transformação e maturidade, quando a gente começa a entender que é nisso que está a nossa prosperidade, em sermos cada dia mais como Jesus, irmãos, a gente vai matando dia a dia a nossa natureza pecaminosa e a gente vai se tornando uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Terceira e última coisa, para a gente deixar aqui. O José, quando ele chega na casa de Potifar,
Olha aí no capítulo 39, junto comigo. Ele se torna o quê? Mordomo. Gente, mordomo é aquele que cuida. É aquele que zela pelas coisas do outro. E para o bem do outro. O texto nos diz, versículo 4 em diante, logrou José mercê perante ele. Tudo que ele fazia prosperava, Deus fazia prosperar. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Gente, Potifar chamou José, pegou assim, ô José, tirando o pãozinho da manhã, da tarde, da noite, o resto está na tua mão. Subentendia também que a mulher também estava à parte, né? Não estava debaixo do cuidado de José. Agora preste atenção, no que Potifar faz isso, José se vê diante de um desafio. Ele tem que administrar a casa do homem. Potifar certamente tinha muitos bens, era um alto oficial do faraó, era um cara que não tinha só um escravo, tinha muitos escravos. A ideia é que o cárcere estava dentro da propriedade de Potifar. Era uma cadeia própria. O cara tinha muita coisa, muita riqueza, muito recurso. E ele pega tudo e põe na mão de quem? De José. Agora eu te pergunto, quando que José administrou alguma coisa? Quando? Nunca. Quando que José teve tamanha responsabilidade? Nunca. Quando que José se viu diante de um desafio tão grande? Nunca. José estava ali descobrindo a sua vocação. Irmãos, quando a gente morre com Jesus, ressuscita com Ele, a gente começa a prosperar na vida com Deus. E a gente descobre algo que é maravilhoso, irmãos. Como é bom a gente descobrir isso. Eu vou definir da seguinte forma. Para que a gente existe? Para que a gente está nesse mundo? Para que a gente está aqui em Sorocaba, século 21? Para que a gente está vivo? E como é maravilhoso a gente descobrir isso, irmãos. A gente está aqui porque a gente existe para glorificar a Deus. E a gente glorifica a Deus na pessoa que nos tornamos e naquilo que a gente faz, a partir de quem nós nos tornamos. José está sendo lapidado por Deus e José está descobrindo a vocação dele. Note, ele vai governar a casa de Potifar. A mulher de Potifar, perversa, perigosa, piriguete. Ela olha o cara, bonito de porte, de aparência. Cadê os homens aí? Quem é bonito de porte, de aparência? Levanta a mão aí. Aí. As mulheres solteiras, né? E os homens solteiros, depois a gente tem que marcar o encontro para apresentar, porque está difícil casar uns homens aí. Umas mulheres também, tem que apresentar, falar, ó, bonito de porte e aparência. Olha que galã. E a mulher diz, mas eu não estou vendo, você tem que olhar com os olhos da fé. É verdade, irmãos, tem que olhar, você tem que ver potencial.
Você não pode pegar o real só, você tem que ver o potencial. Tem potencial. Tem, irmãos. Tem. Vocês não têm ideia de como Joana me encontrou. Irmãos, vocês não têm ideia. Mas ela viu o quê? Potencial. Continua vendo, louvado seja Deus. Potencial. Preste atenção, irmãos. A mulher de Potifar avança em José, José corre dela, acontece tudo lá. José é lançado no cárcere. Ele vai governar o cárcere. O Potifar botou a casa dele na mão do José. O carcereiro começou a olhar, e não é que esse rapaz é talentoso, olha o jeito que ele abre a cela, olha o jeito que ele limpa a cela, olha como ele é bom aí no trato com os outros prisioneiros, olha só, esse cara é bom. Ô, José, toma a chave, cuida de tudo aí. Ele está no texto bíblico. O carcereiro não cuidava de nada mais, quem cuidava era José. José cuidava de tudo. Agora, Deus está preparando José para quê, irmãos? Governando a casa de Potifar, governando o cárcere. O que vai vir depois? O Egito. Queridos, José está descobrindo a vocação dele. Qual que era a vocação de José? Governo, governo, governo. Que coisa maravilhosa. Na casa do pai ele ia descobrir isso. Ele só cuidava de governar a vida dos irmãos, trazendo más notícias para o pai. Era um fofoqueiro. Cagueta. Dedo duro. Como que chama aí? O pessoal fala? X9. Era o José. Mas agora Deus está tratando com ele, ele está descobrindo a sua vocação. Queridos, nesse caminho de transformação e de maturidade, onde a gente morre e ressuscita com Cristo, guarde isso, a nossa vida é colocada no movimento. A gente vai para onde Deus quer que a gente vá, e a gente vai se tornando a pessoa que Deus quer que a gente se torne. A nossa vida de fato começa a prosperar, espiritualmente prosperar. A gente vai mudando, irmãos, mudando. E louvado seja Deus por isso. A gente coloca a mão nas coisas, começa a prosperar aqui, começa a prosperar ali, porque o Senhor é com a gente, o Senhor abençoa. E a gente vai descobrindo para que a gente existe. Eu falo isso com uma certa dor no coração, porque a gente encontra muita gente que não sabe o para que existe. Sabe quem pode te contar isso? Jesus. Ele pode te mostrar, você é desse jeito, você está nessa situação, você está vivendo esse momento, e eu tenho este propósito para a sua vida. Eu te trouxe até aqui, eu te guiei, eu te conduzi, eu te dirigi, você é meu, e eu quero te usar. Tem gente que está mais velhinho e diz, pastor, não, já fiz tudo que tinha que fazer. Cuidado, hein? A aposentadoria no reino é no céu. Não tem aposentadoria aqui. Já fiz muito na igreja. Muito. Só conheço um que fez muito pela igreja. O nome dele é Jesus Cristo. Nós, irmãos, depois de termos feito tudo, a Bíblia diz que o tudo que a gente fez deve ser considerado como trapo de imundícia. Já parou para pensar nisso? Vocação. Senhor, qual que é o meu dom? A Bíblia diz que a gente tem que orar por dons, tem que buscar os dons. Os crentes hoje ficam tudo, não, dom não, eu quero a profissão. Meu querido, para os jovens aqui, profissão desassociada do dom, você vai penar a vida toda. Você tem que saber o dom para que você escolha corretamente a profissão. Amém?
vocação, aquilo porque foi chamado. Vamos ficar de pé?